Ai, minasan, otsukaresama de. Você sabe o que quer dizer isso aí? Se você não sabe, fica com a gente até o final que você vai entender o que quer dizer essa expressão. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, estamos aqui diante de Ti para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ter um entendimento da Tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E antes da gente dar início a mais um estudo, eu gostaria de fazer um convite especial para vocês, para que vocês continuem acompanhando a lição, tema do quarto trimestre, que vai se iniciar na próxima semana. Essa é a lição número 13, ou seja, a gente está no 13º sábado, o encerramento do terceiro trimestre de 2021. Tá certo então? Eu gostaria de explicar o que eu disse ali na chamada. Falei para vocês, minasan otsukaresama de. O que quer dizer isso? Essa expressão quer dizer o seguinte: toda vez que a gente volta de um duro dia de trabalho, entra em algum lugar e a pessoa vê que você está voltando do trabalho, você recebe essa expressão de cara, assim. Karesamade está, ou seja, o que quer dizer isso? Bom descanso. Tem outras traduções também, mas ao pé da letra, mas o principal quer dizer isso: você tem um bom descanso. Se a gente for entender um pouco melhor, obrigado pelo duro dia de trabalho. E essa expressão eu estava pensando justamente hoje, durante o meu trabalho e tal. Muitas vezes quando a gente acaba o trabalho, encontra um outro colega de serviço também, ele fala justamente isso para nós. Desgraçado está. Obrigado pelo duro dia do trabalho, pelo seu empenho, por tudo isso, por todas essas coisas. Então é uma expressão bem comum que a gente tem aqui. E é justamente isso que a gente tem na lição. Ou seja, o tema da lição número 13 é o descanso supremo. Na verdade, a gente vai, talvez a gente deva ouvir, muitas vezes a gente que está acostumado com isso, talvez a gente deva ouvir do próprio Jesus. Seria assim o máximo, né? É o dos próprios anjos mesmo. Chegar, eles falarem em japonês. Otsukaresama de, ou seja, no momento que Jesus descer do céu, seus anjos, e receber a nós ali no céu. Ou seja, ele falando, ou os anjos falando, Otsukaresama de, seria muito maravilhoso. Mas talvez, quem sabe, Jesus, como leão do coração de todos nós, talvez ele faça isso para nós. Muitas vezes que a gente que está aqui no Japão, que ouve bastante essa expressão, diariamente. E, ou seja, o verso áureo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O tema dessa semana fala justamente da volta de Jesus. Especificamente fala do livro de Apocalipse, que ali tem um relato justamente de todos os fatos que acontecerão antes e durante a volta de Jesus. Relatou quem escreveu o livro de Apocalipse foi justamente o discípulo João. Já idoso na ilha de Patmos, ele talvez naquele momento de solidão, porque todos os seus amigos, os outros discípulos já tinham morrido, ele estava ali exilado, ele estava preso. Qual o crime que ele cometeu? O crime de pregar o evangelho. Ou seja, naquela época, todos que pregassem o evangelho, eles sofriam algum tipo de punição, mas para eles tudo valia a pena. Quando a gente fala de Jesus, tudo vale a pena. Ou seja, quando a gente revela ao mundo a grandiosidade de Jesus, consequentemente a gente sofre alguns ataques do inimigo. E como a gente já falou muito durante os temas, a nossa vida não fica um mar de rosas quando a gente está com Deus, mas torna-se muito menos difícil de enfrentar as adversidades do dia a dia. Porque Deus nos capacita para enfrentar tudo isso. Com Deus já é difícil. Com Deus
muita coisa seria impossível de ser feita. Pois bem, eu vou focar 2 momentos da lição dessa semana, porque a lição, quando a gente fala da volta de Jesus, é um assunto muito complexo, que requer muitos estudos. Eu confesso aqui que eu fiquei assim até um tanto apreensivo em falar em tão pouco tempo sobre a volta de Jesus, porque envolve vários estudos ali relatados no livro de Apocalipse. E se você tentar ler o livro de Apocalipse pela primeira vez, vamos supor, você acha muito estranho, porque é um livro profético, ou seja, que tem uma linguagem especial para tudo isso. Mas a gente vai entender facilmente aqui todos os tópicos que a gente relatar sobre o livro de Apocalipse. Eu queria começar o seguinte: o primeiro aspecto que eu queria discutir aqui é sobre o livro de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus relata como será a sua volta. Então vamos ali acompanhar na Bíblia, capítulo 24 do livro de Mateus. Jesus explicou: cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão: eu sou Cristo, o Messias. Eles vão enganar muita gente quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras. Não entre em pânico, serão notícias comuns. Não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada, comparado com o que está por vir. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo mundo, um testemunho a cada nação. Então virá o fim. Se você percebeu, essa mensagem fala justamente dos dias de hoje. A gente está tendo guerra, a gente está tendo pandemia, a gente está tendo catástrofes, terremotos, o amor se esfriando, é pai matando filho, é filha matando pai e mãe, e assim por diante. O amor está se esfriando, o Espírito Santo está sendo retirado da terra. E o que falta? Onde Jesus fala, então virá o fim. É que durante todo esse tempo o evangelho eterno será pregado a todas as pessoas. Todas as pessoas terão a oportunidade de se render à graça de Deus. Ou seja, de aceitar Jesus. Aceitar que Jesus pagou com seu sangue pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Só falta isso. Só falta você aceitar Jesus. Só falta eu aceitar Jesus. Falta cada um de nós aceitar Jesus. Então virá o fim. Mas isso é motivo de pânico? Não. Se você realmente está sendo fiel a Deus, você não tem motivo para entrar em pânico. Justamente pela promessa de Cristo para nós, para nossa vida. Ele prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então isso é um motivo de alegria. Ali no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse 14, existe ali todas as circunstâncias que envolvem diretamente a volta de Jesus, que são as mensagens, as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Vi um outro anjo voando no meio do céu. Ele tinha uma mensagem eterna para pregar a todos que estavam na terra, a toda nação e tribo, a toda língua e povo. Ele pregou em alta voz: temam a Deus, a Ele, e deem glória. A hora do julgamento de vocês chegou. Adorem o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. O segundo anjo veio em seguida dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela embebedou as nações no vinho de sua prostituição. O terceiro anjo apareceu advertindo:
quem adora a besta e sua imagem e tem a marca na testa ou mão, beberá o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua fúria, e sofrerá o tormento de fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Basta do tormento dele será vista geração após geração. Não haverá descanso para os que adoram a besta e sua imagem, que tem a marca do seu nome. Quanto isso, os santos, com fervorosa paciência, guardavam os mandamentos de Deus, permanecendo fiéis a Jesus. Nesse livro de Apocalipse, as 3 mensagens angélicas dizem o seguinte: a primeira mensagem é um convite que fala: temam a Deus e a Ele deem glória. A primeira urgência que existe ali é a proclamação do Evangelho a todas as nações. E a segunda mensagem que esse primeiro anjo fala seria justamente para que é um convite para que todos nós possamos adorar o nosso Criador. Ou seja, temam a Deus e a Ele deem glória. Adorem o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Aí o segundo anjo fala da destruição da Babilônia, a destruição das falsas igrejas, ou seja, aquelas que distorceram a palavra de Deus. E o terceiro anjo fala sobre a destruição do pecado e a salvação dos justos. O primeiro anjo fala da proclamação do Evangelho, o convite e a adoração a Deus. O segundo anjo fala da destruição da Babilônia. E o terceiro anjo fala da destruição do pecado e da salvação dos justos. Então essas são as 3 mensagens angélicas. Que realmente é o que falta. Que realmente é o que falta para que Jesus volte a essa terra para nos buscar. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Essa aqui não é a nossa casa. Esse aqui não é o nosso lar. Nosso lar é lá no céu, juntamente com Deus e Jesus. Ou seja, lá será realmente o descanso supremo. Se a gente perceber, se a gente analisar um pouco, a gente está vivendo no 6º milênio. Nós vamos habitar lá no céu durante 1000 anos. Nesses 1000 anos, Deus vai prestar contas para nós. Jesus vai nos dizer por quê, onde que a gente errou, onde que a gente acertou, onde que fulano errou, por que ciclano não está ali naquele momento e por que fulano também está lá no céu. Ou seja, Jesus não tem necessidade de prestar contas a nós. Mas Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso justamente porque para que Ele possa enxugar de nossos olhos toda a lágrima que a gente já derramou nesse mundo. Essa vida de pecado que a gente teve que passar nesse período que a gente está vivendo nessa terra. Então, essa é a situação principal. Você realmente está preparado para a volta de Jesus? Como eu falei, como eu já disse antes, não é um momento que você tenha que ficar preocupado. Também existe ali no livro de Filipenses. Lá no livro de Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz o seguinte: celebre o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixe bem claro a todos com quem se encontrar que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Jesus fala para você o seguinte: alegre-se no Senhor, pois logo estarei de volta. Para nós aqui no Japão é muito interessante, né? Muitas vezes a gente tem planos de voltar para o Brasil, aquela coisa toda, e no dia da nossa volta, aquela alegria. Imagina,
Se você está voltando para um país que é seu lar, imagina você voltar para o céu, de onde você se originou. Ou seja, nós somos herdeiros do céu, do reino dos céus. Como eu falei, esse mundo não é nosso lar. Então, imagina só a alegria nesse dia. Nada. Se você soubesse, se você realmente soubesse quão bom será o céu, realmente você não trocava nada, não trocava esse céu por nada que existe nesse mundo. Eu também não sei, mas pelas promessas de Jesus, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer ainda, e Ele prometeu para nós, então a gente não precisa mais ter dúvida, a gente não precisa nem se angustiar, e nós já estamos com o nosso passaporte carimbado. E assim, e juntos viveremos eternamente ao lado das pessoas que a gente ama, também ao lado de Cristo Jesus. Eu quero fazer um desafio diferente para você durante essa semana. A partir de hoje, a partir desse momento, você aceita realmente morar eternamente Jesus, também ao lado das pessoas que você ama. Mas como assim ao lado das pessoas que a gente ama, se a gente nem sabe quem vai ser salvo ou não? Aí que está a fé em Jesus. A gente realmente não sabe que as pessoas que a gente ama se vão estar lá ou não. Mas se uma pessoa que a gente ama não estiver lá, justamente Jesus vai explicar o porquê dela não estar lá. O amor dele é tão grande, a gente não vai ter aquele momento de rebeldia, de querer questionar Deus, de querer questionar Jesus. A gente vai estar cara a cara, a gente pode até ter essa oportunidade. Mas todo o entendimento que muitas vezes a gente pede aqui na escola sabatina, todo o entendimento do Espírito Santo, para que a gente possa entender todas as palavras. A gente não vai precisar mais disso, porque o entendimento que a gente necessita vai estar ali, na nossa frente. Jesus realmente vai falar conosco de uma forma que a gente entenda. Em qualquer língua que a gente entenda. Seja português, seja japonês, seja inglês. Qualquer língua, ele vai falar da forma que a gente entenda. E vai nos explicar. E vai enxugar as nossas lágrimas. Então o desafio que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: vai pegar um papel ou no próprio celular mesmo, você vai colocar ali todas as coisas que você precisa mudar na sua vida. E a partir disso, você vai orar todos os dias por essas coisas que você vai mudar na sua vida. Certo? E pedir para que Deus realmente ajude a você a alcançar esse objetivo. Ou seja, o que você tem que mudar na sua vida, espiritualmente falando, tá certo? Mas tipo, todas as coisas que você quiser que realmente que Deus mude na sua vida, você vai lá estipular uma data, colocar ali na sua frente, na frente do que você vai mudar na sua vida. Você vai colocar uma data na frente ali de qual dia que você vai... De qual dia você espera ter alcançado aquele objetivo. Você vai determinar uma data. E espera que Deus atinja essa data. Mas não vale assim. Vamos supor, eu quero a partir de amanhã deixar de odiar fulano. Ou seja, tem coisas que Deus tem que trabalhar dentro de você, não é da noite para o dia. Você vai colocar as coisas que são palpáveis, que você acha que pode mudar na sua vida. O primeiro ponto, o que você vai mudar na sua vida, o primeiro aspecto, a gente vai fazer junto agora, para você não deixar para amanhã, entendeu? Pra começar a preencher esses seus objetivos que você vai alcançar a partir de hoje. Então vamos começar desde já. Então pegou lá um papel, pode ser um diário, pode ser alguma coisa que você vai poder usar, colocar na sua frente, você vai poder olhar todos os dias para aquilo lá e vai poder orar por aqui. Então você vai fazer o seguinte: primeiro ponto, aceitar a Jesus. Qual a data que você vai colocar lá na frente? Agora. Entendeu a situação? É agora. O dia de hoje e a hora que você estiver assistindo esse vídeo. É agora, é nesse momento. Aí você vai orar, a gente vai orar junto por esse momento. Então, a partir de agora, você vai aceitar Jesus na sua vida. E realmente, a partir de agora, que o Espírito Santo vai estar agindo sobre você.
e que você vai mudar isso na sua vida. Ah, mas eu já aceito Jesus, não importa se você já aceitou. Aqui, a partir desse momento, sejam objetivos que você tem que ir. São metas para a sua vida, metas importantes que você vai colocar e vai assinar embaixo. Você vai contratar justamente isso com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai poder te ajudar a mudar essas coisas, fazer essa reforma espiritual na sua vida. Tá certo então? Você já deve ter anotado aí. A partir disso a gente vai orar. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar a Deus. Querido e grandioso Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estudar sobre a Tua Palavra, principalmente durante esses 3 meses que se passaram, Senhor. Querido Deus, queremos colocar sobre Teus pés, aos pés da cruz, esses pedidos sobre as coisas que nós temos que mudar na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. E que o Senhor nos ajude a cumprir com todos esses objetivos, Senhor. E esses objetivos que possam estar alinhados ao Teu querer, Senhor. Querido Deus, mais uma vez por todas essas coisas, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa foi a lição dessa semana, a última lição do trimestre, o 13º sábado. Continue conosco no próximo trimestre, vamos ter algumas mudanças e eu gostaria que vocês continuassem conosco, que vocês pudessem curtir nossos vídeos, compartilhar, que a gente possa levar a mensagem, levar o Evangelho eterno a todas as pessoas próximas a nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.